Não tem nenhuma lógica ele querer me dar essa punição de 90 dias sem falar com ele, a não ser a vontade do Alexandre de Moraes de deixar ele incomunicável com o próprio, além do seu próprio filho, com o pré-candidato à presidência da República. Que é óbvio que cada passo que eu dou, eu pego a orientação dele. Então, assim, mais uma vez é para atrapalhar. Ele já estava há 90 dias proibido de falar com todo mundo. Para eu levar minhas filhas lá, as netas dele, eu tive que pedir autorização para ele. E a hora que ele escolheu, o dia que ele escolheu. O irmão do meu pai, por exemplo, o Renato Bolsonaro, ele é pré-candidato a deputado federal lá em São Paulo. Ele não pode visitar meu pai. Ele requer lá pro Alexandre de Moraes para ver se pode visitar o próprio irmão. E o cara não julga, não decide. Quer dizer, então assim, ele já tá 90 dias sem falar com ninguém, já atrapalha muito a articulação política e agora ele encerra a comunicação para dificultar ainda mais e atropelando o meu direito inegociável de ser o advogado dele, o direito dele inegociável de ter acesso à comunicação com a própria defesa e com o próprio filho. Quer dizer, é uma coisa sem pé nem cabeça, Igor. Então não dá para botar na minha conta, ele é culpa do Flávio. Você vai lembrar que lá da outra vez, por que ele foi para domiciliar? Olha como é que funciona a mente desse cara. Eu convoquei uma vigília para orar pelo meu pai, cara. Foram pastores, as pessoas foram lá cantar louvor. E ele botou na cabeça que era algo que ia servir pro presidente Bolsonaro fugir. Ele botou na cabeça dele... Isso tem pé nem cabeça, bicho. Porque ele já queria fazer. E assim que ele tá agindo, ele tá tratando o Bolsonaro como um sequestrado em cativeiro. Esse aqui é meu sequestrado, eu faço o que eu quiser com ele. É isso que tá acontecendo, infelizmente. E é uma posição de... Então tá, vamos lá. Se a gente fosse olhar então, ô Flávio, eu sei que tu não pode falar como candidato, a gente ainda não começou a campanha. Mas, cara, como é que o cidadão ou senador Flávio Bolsonaro tá enxergando o cenário político atual, cara? A gente tá vivendo um momento conturbado. Tem um monte de coisa aparecendo para tudo quanto é lado. Tem, por exemplo, denúncia do Valdemar Costa Neto, tem denúncia do Jacques Wagner, tem um monte de coisa para tudo quanto é lado. Esse é um momento que o Brasil é interessante até nesse sentido, que assim, é difícil a gente fazer previsões sobre a eleição, porque toda hora surge uma coisa nova, né? E aqui, como é que tu tá enxergando isso? Tu já tá vendo as movimentações políticas empurrando mais para um lado, empurrando mais para um outro? Como é que tu tá vendo esse cenário hoje? Eu tô vendo hoje? claramente, né, 2 ministros do Supremo tentando interferir na eleição diretamente, né, que é o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Eles são integrantes da primeira turma do Supremo e eles estão fazendo uma articulação para que essa primeira turma do Supremo seja uma espécie de bypass do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Tá? Eleições, qualquer coisa acontecendo nas eleições, competência, TSE. O que eles estão fazendo agora? Por causa das eleições, vocês vão lembrar que o Alexandre de Moraes foi presidente do TSE nas eleições de 22. E ele, das fake news. Ele desequilibrou completamente a disputa eleitoral, né, contra a gente. E agora ele quer interferir de novo. Como? Uma decisão dessa de proibir o pré-candidato de falar, né, com, né, o principal nome do espectro da direita, né, por coincidência, meu próprio pai, no meu ponto de vista, é uma interferência. Agora, na primeira turma, eles começaram, Igor, a fazer algo que nunca aconteceu no Supremo Tribunal Federal. Vou te dar um exemplo rápido. Começaram, o parlamentar, ele, em tese, né, a Constituição fala, deveria ser cumprida, não está sendo, que o deputado, o senador, é inviolável por suas opiniões, palavras e votos, por quaisquer de suas opiniões, e não podem responder civil nem penalmente por isso. Eles relativizaram e estão lá, na primeira turma, decidindo, pela primeira vez na história, condenar um deputado por calúnia, podia ser injúria, difamação. Isso nunca aconteceu, um deputado ser condenado por falar, né, da tribuna. Chuta o nome de quem é o parlamentar. Eduardo Bolsonaro. Então eles estão criando alguns precedentes lá para durante as eleições, ao invés de o PT oficiar o TSE, vai oficiar direto a primeira turma e por lá, seja direto no inquérito da fake news, como você falou, que está mais de 7 anos aberto, a petição simples, eles podem tirar perfil do ar, podem dar punições, podem dar suspensões. Eles querem fazer às vezes do TSE. Eu falo isso com tranquilidade porque isso já virou público. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, já tinha que ter tomado alguma previdência com relação a isso. Porque é inadmissível a forma como eles tentam a todo momento puxar, atrair para eles a competência de alguns assuntos para interferir nas eleições e principalmente para atacar e impor condenações ou constrangimentos a parlamentares que são de direita.
Então a gente tem que fazer a distinção. Não é que aparece coisas sobre todo mundo, dos dois lados. Não, cara. Você pega lá, Jacques Wagner, porra, cara, ali tem prova, tem o batom na cueca, o cara que é um parente recebendo dinheiro do Master, Perfeito. é a Floricultura recebendo não sei quantos milhões, é o Rui Costa, né, que tem envolvimento ali, foi início de toda a sacanagem do Master, foi lá na Bahia, né, tem o Guido Mantega do governo recebendo 1 milhão por mês para fazer lobby, para levar o pessoal do Banco Master para falar com o Lula. Isso é uma coisa, cara, isso é corrupção. É diferente de ficarem inventando, por exemplo, que um parlamentar do PL, ele usou a sua verba de gabinete para alugar um carro, acusar ele de estar usando esse dinheiro para uma empresa fake, né, que não tem um carro, e o cara usa o carro todo dia. Quer dizer, o carro tá lá, não tinha que ter investigação, não merecia tomar busca e apreensão. Então, assim, há uma tentativa a todo momento, Igor, de atingir parlamentares de direita, principalmente vindas desses dois ministros que eu falei, o que destoa, e é uma coisa que eu lamento, mas em algum momento o Supremo Tribunal Federal, com o seu plenário, vai ter que tomar uma posição, porque está uma competição entre a primeira turma do Supremo e o TSE na iminência de começar as eleições. Gente, as pessoas têm que entender que quem governa esse país é os com voto, não é os com caneta. Quem diz sempre defender a democracia, vamos aqui defender a democracia, estão destruindo a democracia a título de defendê-la, pô. E cada vez mais claro isso para todo mundo. Tanto é que hoje, a grande maioria dos brasileiros enxerga a grande farsa que foi a condenação do presidente Bolsonaro. Ele foi julgado por seus inimigos e eles estão se achando no direito de escolher quem vai ser candidato a Senado, quem vai ser candidato a presidente, quem vai ser candidato a deputado, né? Porque eles se acham no direito de decidir pela população. Então isso está longe de ser uma democracia. Isso significa que, então, vamos chamar aqui de teus inimigos políticos, eles têm, então, pelo que está falando aí, um certo, não vou chamar de apoio, mas uma certa vantagem, em alguma medida, por conta também não vou chamar os caras de aliado do Lula ou do PT, mas vou dizer que com certeza tem algumas ações ali que elas parecem, para nós, pender mais em geral para um lado. Isso aqui não é nem puxando o saco de ninguém, é só, se tu ficar olhando, tu vai ver que os caras em geral pegam mais no pé dos bolsonaristas, né? Eu tô falando aqui da primeira turma, né? Mas, pô, tu não consegue, pelo tempo que vocês têm de política, por entender o jogo e tudo mais, tentar dar uma igualadinha nesse jogo? Porque tem uns caras lá também que gostam mais de você que do Lula, não tem? Olha, se tem, não estão tomando decisões a meu favor, né? Você imagina se, olha só, por exemplo, essa ação que foi feita contra o presidente do PL, o Valdemar, né? Acusação. Ele pediu para deputados para colocarem emendas em alguns lugares em prefeituras que conseguiriam executar as emendas. O que tem de ilegal nisso? Nada. Bom, na minha opinião, não tinha que existir essa porra dessa emenda. Não, mas outro assunto. Esse é um outro assunto. Existe total. a emenda, não tem nada de ilegal, não tem corrupção, não tem nada ali que justifique fazer uma busca, apreensão, bloquear bens do presidente do maior partido de direito do Brasil. Quem foi que tomou essa decisão? Flávio Dino. Você acha que ele faria isso com o presidente do PT? Por que ele está com esse inquérito aí investigando emendas parlamentares, não sei o quê, e as ações são sempre com deputado de direita? Não tem deputado de esquerda fazendo merda? Deve ter. Eu diria que tem. E aí agora, para fingir que ele é um cara isento, ele vai e oficia todos os presidentes de 21 partidos para informar o que é isso. Cara, não tem nem crime. O cara tá ali tentando remexer só para justificar qual a consequência disso, Igor? É óbvio que perante a opinião pública é um desgaste. Com certeza. Você acha que é todo mundo que entende que não tem nada de errado? Fala, porra, tá vendo? É os caras do PL, é o partido de direita, aí bota na mesma prateleira do PT, cara. Essa é a intenção do Flávio, ministro comunista, comemorado dessa forma, né, pelo Lula. Pela primeira vez conseguimos colocar um ministro comunista no STF, a palavra dele. Então, assim, ele tá lá a serviço. Qual é o objetivo dele, Igor? É destruir a direita, destruir a igreja e destruir as famílias. Essa é a mentalidade de alguém como ele, que foi do Partido Comunista do Brasil, e um cara comunista convicto. E, infelizmente, aquela promessa que ele fez quando foi sabatinado no Senado e deixaria de ser político quando sentasse na cadeira de ministro do Supremo e passaria a ser um juiz, ele mentiu. Ele está atuando como um agente político. Infelizmente, essa é a verdade. Essas sabatinas aí também, né, meu irmão? Com todo respeito, né? Com todo respeito, senador. Os senhores são muito ruins nessas sabatinas aí, cara. É verdade. Ó, a gente tá aqui reclamando do STF, né?
Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.